Graça e paz, irmãos queridos da Igreja Presbiteriana da Vila Moraes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu quero convidar vocês para estarem meditando na palavra do Senhor em mais um texto dentro do tema que nós temos abordado durante esses meses. Marcas de um coração alicerçado em Deus, ser como um vaso das mãos do oleiro. A palavra de hoje está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Eu quero que vocês possam prestar atenção na leitura desse texto, enquanto vocês veem essa imagem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas mãos sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim vos sois nas minhas mãos, ó casa de Israel. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que por si só é viva e eficaz. Fala aos nossos corações através, ó Deus, desse texto, que possamos meditar e colocar, principalmente, não só em nossas mentes, intelectualmente, mas em nosso coração, não só os sentimentos, mas todo o nosso desejo de fazer a tua palavra, de seguir a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Certo escritor e pregador John Wilburn Champion disse: a argila em si só não é atraente, porém, quando tocada pelas mãos do oleiro, o pensamento do artesão volta-se para ela e seu plano se realiza nela e por meio dela. Assim ocorre uma verdadeira transformação. Bom, quando nós vimos esse texto, nós temos várias interpretações muito importantes, apesar de Jeremias ali nesse texto estar sendo focado muito exclusivamente ao povo de Israel, ao tempo que eles estavam vivendo, as situações em que Jeremias estava passando e como eles precisavam ser moldados, modificados e transformados pela mão de Deus para se arrependerem e serem uma nova nação, não a nação que eles estavam vivendo agora, mas a nação que Deus tinha projetado para a vida deles, que Deus tinha feito para com que eles fossem, mas agora eles não estavam vivendo aquilo ali. Mas há também interpretações pessoais. E uma das interpretações que nós podemos concluir dentro desses textos estão na própria figura da linguagem do uso da argila, do uso da argila para se fazer uma cerâmica. Quando nós vamos para o termo humanos, ele vem do latim de humanus, que está relacionado a duas palavras em latim, que é homo, vem de homem, e humus, que vem de terra, ou seja, um homem da terra, né? O homem da terra. Muito bem. Há também uma direção, é uma questão muito direcionada ao próprio texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz: Então o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Então, a origem nossa, a nossa essência, do nosso DNA, da nossa primeira base, e até estudos científicos que provam da origem do homem que vem da Terra, mas não no sentido que nós somos feito da Terra e dessa Terra, desse objeto tão comum no planeta, se transforma em algo ser vivente. O próprio termo do latim, que dá origem também à humildade, vem dessa questão. A humildade vem do latim de humus, que significa solo sobre nós, ou filhos da terra. Ser humilde é nada mais nada menos de reconhecer que todos nós temos a mesma essência, que ninguém é superior ao outro, porque todos nós partimos ou viemos do pó, e do pó voltaremos. Então, esse termo também é de humildade. Bom, o todo o texto ele é baseado numa narrativa de algo que Jeremias foi convidado a ir para perceber, para observar. Bom, não é a primeira vez que Deus usa momentos não tão
comuns, não na presença de Deus, não num lugar sacro, mas num lugar profano, num lugar comum para se revelar. O próprio Senhor Jesus veio num lugar comum, veio numa estrebaria. E Jeremias é levado pelo poder do Espírito de Deus para que fosse até a casa do oleiro e observasse. E ali ele recebe a mensagem da palavra de Deus para o seu povo, para o povo de Israel. Então diz assim, começa o texto: desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue às suas mãos, a sua obra sobre a roda, né? Então a roda é aquele lugar aonde se coloca a massa. Eu estou aqui atrás de mim, uma olaria, né? Uma casa rústica onde se faz os vasos, né? De cerâmica. Então, qual era a obra que Deus quer realizar em nossas vidas? Esse é todo o texto. Ali Jeremias estava dizendo que Deus tinha uma obra para se realizar na vida do povo de Israel. E a gente sabe qual era essa obra: era preparar o caminho para a vinda do Messias, que viria salvar todas as outras nações a partir do filho de Israel, a partir do filho de Judá, né? Do descendente de Judá, do filho de Davi. Mas nós sabemos que essas aplicações também se aplicam em nossas vidas. Qual é a obra que Deus está nos preparando? Nós somos pó, nós somos terra, nós somos humus, mas nós temos um objeto, nós temos um objetivo pelo qual Deus nos criou. Nós somos vasos que estão sendo criados nas mãos do oleiro. Eis como nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Assim diz o texto de Jeremias. Bom, o barro precisa estar nas mãos do oleiro. Por quê? Porque o barro, ele é um objeto inanimado. Ele é um objeto sem capacidade de se autoproduzir. Não tem como a argila virar um vaso sozinho, por autoespontaneidade, né? Ele não faz isso. Então, ele tem que estar entregues à mão do oleiro e tem que se sujeitar a o atrito, toda a força das mãos do oleiro para que ele se molde e para que ele venha a tomar a forma pelo qual o oleiro deseja que ele se torne, né? Nesse texto, nós vemos ali que a mão do oleiro estava tentando fazer algo, mas o barro começou a criar atrito, começou a criar resistência. E o que aconteceu? Ela desmanchou na mão do oleiro. Mas o oleiro foi lá e voltou àquela forma e, com paciência, foi modulando, até que aquela argila pudesse se transformar de novo em um novo barro, né? Começou-se de novo o projeto inicial pelo qual aquele argila não se submeteu. Então, barro, povo de Israel, nós precisamos estar submissos à vontade de Deus para sermos moldados conforme o seu querer em nossas vidas. Para isso, a gente precisa entender alguns contextos. Primeiro, o livro de Jeremias ele é escrito pelo profeta Jeremias, né, no tempo do reinado de o rei Jeoaquim. E quem é esse rei Jeoaquim? Ele é filho de Josias, um rei muito sábio, muito temente ao Senhor, que fez uma revolução, fez uma reforma política e social na terra de Israel, de Judá. Mas o que acontece é que o rei Jeoaquim, ele não segue os caminhos do seu pai e ele provoca uma série de coisas muito terríveis. E uma delas é que ele coloca sobre o governo um certo líder que era como fosse um general, como se fosse um chefe de polícia chamado Passur, e esse Passur ele passa a prender e a torturar e a perseguir as pessoas que fizessem algum tipo de crítica contra o governo. E um deles é o profeta Jeremias. E Jeremias, então, antes dessa profecia, ele é preso, ele é torturado, levado à cadeia, né, vindo até a morte, porque ele pregava palavras que não eram muito vistas, bem-vindas para o rei e nem para as outras pessoas da autarquia, nem para as outras pessoas poderosas ali do reino. E isso acaba culminando numa atrocidade muito grande que o próprio rei Jeremias pega as palavras do Senhor proferidas
nesse livro de Jeremias, e é jogado, e ele queima essas palavras assim, rejeitando não só as palavras de Jeremias, mas rejeitando as próprias palavras de Deus. E há uma série de consequências danosas para todo o povo pela atitude dos seus governantes, pela atitude daqueles que não seguiam a palavra do Senhor. Bom, nós já vimos que o barro ele precisa ser moldável, ele precisa passar por várias modulagens, passar realmente por tudo aquilo que o oleiro precisa trabalhar até que ele se torne num objeto que está na mente do oleiro, um desejo no coração do oleiro. Assim também as nossas vidas. Mas para que isso passe por um processo que não seja doloroso, que passe por um processo que não seja demorado, assim também a argila não pode ser obstinada, ela não pode ser orgulhosa. Orgulho é o contrário de humildade, é não reconhecer que somos objetos moldáveis, que viemos do pó, que viemos da terra. Não podemos trazer resistência diante da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus fará em nós aquilo que ele deseja. Cabe a nós nos submetermos e deixarmos eles nos moldar, ou vamos passar por resistência, e a resistência só trará sofrimento em nossas vidas. Não podemos ter um coração endurecido, não podemos ser como uma argila que ficou longe da humildade, que ficou longe do, da, da, da dali da ser o humus, né? De ser uma terra molhada, uma terra moldada, e passa a ser seca e endurecida. E aí ela tem que passar por processos muito mais duros para ela poder voltar a ser um objeto que seja moldável nas mãos do oleiro. Né? Então, isso é que se aplica na vida de Israel, da igreja, e se aplica também nas nossas vidas. O barro precisa estar no centro da roda. É lá no centro da roda que ele passa por várias modificações, ele está em constante mudança, rodando, rodando. E quais são os riscos quando não estamos no centro da roda, né? Quando nós nos colocamos nas mãos do oleiro? O que pode acontecer? O vaso não se desenvolve corretamente. E então ele acaba se quebrando, ele acaba se passando por uma transformação que vai fazer ele ficar deformado, que vai ficar ele fora da forma. Deformado, ele está fora da forma. E é o que acontece com as nossas vidas, quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós ficamos deformados, fora da forma que Deus tem para a nossa vida. Mas quando o olheiro trabalha, o que é possível que aconteça? Quando o olheiro trabalha, ele trabalha de uma forma muito incrível em nossas vidas. Ele usa a água para nos amolecer, ele usa a água para nos purificar. Ele trabalha com suas mãos, sua mão poderosa, mexendo em nosso caráter, mexendo em nossa vida, desenvolvendo as nossas habilidades. E trabalha conforme a sua vontade, porque a vontade de Deus ela é o quê? Ela é sublime, ela é magnífica, ela está acima dos nossos pensamentos, está acima do nosso querer, de tudo que nós pensamos e imaginamos. Deus está muito, ele é capaz de fazer muito mais do que isso. E trabalha com sua criatividade. Ele sabe, né, usar as nossas vidas debaixo da sua criatividade, sabendo conforme nós podemos realmente apresentar diante dele. E ele trabalha usando suas ferramentas. Então vamos ver o primeiro texto, né? Bom, como ele trabalha com água, ele usa em nossas vidas a água sempre é um sinal de purificação. A palavra de Deus nos limpa e essa limpeza também traz correção em nossas vidas. Lá em João, capítulo 15, versículo 3 diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma forma de nos purificarmos, uma forma de nos colocarmos realmente para sermos umidificados diante da presença de Deus, para que deixe a nossa estrutura mole e moldável, é através da palavra do Senhor. Quanto mais ouvimos a palavra, quanto mais bebemos da água viva, quanto mais estamos diante da fonte a jorrar de água viva, que é a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, que é a palavra, o verbo que se fez carne, ele transforma nós e nos deixa moldáveis para a palavra. Você quer ser modificado conforme a vontade de Deus? Se alimente, beba da palavra e você então estará preparado para com isso.
Também o trabalho das mãos do Senhor é o que nos molda. As mãos de Deus são as mãos poderosas que nos dão a capacidade de termos condições de sermos conforme o que Ele deseja para a nossa vida, né? Então, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barros e Tu és o oleiro. Todos nós somos as obras das Tuas mãos. O reconhecimento de que nós somos realmente barros nas mãos de Deus, é que nos faz estarmos moldados. Quando vemos as circunstâncias da vida, quando vemos as aflições, os problemas de saúde, quando vemos as crises conjugais, as crises familiares, as crises profissionais, as crises espirituais, assim como no contexto de crise para os orientais, são oportunidades de mudanças. Quando passamos por crises, é a mão de Deus moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida, para que nós possamos ser adequados, para que nós possamos ser moldurados, para que nós possamos ser formados conforme o seu querer. Nós somos barros e Deus é o nosso oleiros. Deus é nosso oleiro. Todos nós estamos nas obras das mãos dele. Nós estamos sendo moldados por sua mão. E nós temos duas formas de encarar isso: ou nos submetendo àquilo que Deus faz, ou lutando contra ele, criando uma certa resistência, e isso trará só a nós sofrimento. Jamais vamos vencer a ação de Deus em nossas vidas. Bom, também Deus trabalha dentro usando suas ferramentas. O texto da palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 9, versículo 20, diz assim: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pelo pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Ó olheiro, não tem direito de fazer o mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecido as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Sim, nós precisamos entender que o trabalho de Deus, ele é um trabalho de usar as suas ferramentas. Deus usa nós conforme ele deseja. Alguns para vasos de honras, outros para vasos de desonras. Ele nos escolheu para sermos utilizados. A gente poderia ser vasos de desonra, mas ele escolheu para nós ser honra. Se antemão nós éramos vasos de desonras, e quando ele usa esse termo vasos de desonra, eram vasos para ser usado como latrina, para ser usado como banheiro, para ser usado para lavar outros objetos e outras coisas. Mas quando nós somos usados para vaso de honra, são objetos usados para alimentar aqueles que estão na casa do rei, vaso de honra. E Deus nos usou como ferramentas e tem nos usado como ferramentas em sua mão. E nós devemos nos submeter à sua vontade. Mas também Deus trabalha com criatividade. E no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz: Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A criatividade de Deus é usar os fracos, é usar os frágeis, é usar os pobres para mostrar o seu poder, porque o poder não está em nós, o poder não está na nossa capacidade, o poder não está no que fazemos ou que deixamos de fazer, o poder está no tesouro que está dentro de nós. O poder do Espírito Santo, o tesouro da palavra, o próprio Deus que habita em nós, não habita em templos construídos nas mãos humanas, mas habita dentro de nós e nos usa de uma forma tremenda para envergonhar os ricos, para envergonhar os sábios. Ele usa os pobres, ele usa os humildes, que estão sujeitos às mãos do oleiro, às suas mãos. E, por fim, Deus também utiliza, lá em Isaías, capítulo 45, versículo 9, trabalho com sua vontade. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que não está fazendo?
Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? O que nós precisamos entender é que Deus ele está fazendo uma obra em nossas vidas e nós precisamos compreender que às vezes a gente não vai entender o que ele está fazendo, mas como é que a gente pode questionar Deus, dizer, Deus, não é isso que eu queria que você fizesse na minha vida, não é essa forma, não é assim que eu quero, não é essa pessoa que eu quero casar, não é esse jeito que eu quero viver, não é esse tanto de dinheiro que eu quero ter. E a gente questionar, ou a gente se rebelar diante de Deus e duvidar da obra que ele está fazendo em nossas mãos. Nós temos que crer que Deus tem controle de todas as coisas e que Deus tem uma obra já preparada de antemão para nós. Nós precisamos submeter à sua vontade, que nós possamos pedir ao Senhor para sermos realmente vasos em suas mãos. Eu quero ser um vaso. Os nossos olhos estão fixados no vaso. O nosso valor do vaso não está estão nas mãos do olheiro. Deus conhece seus vasos e ele tem a sua assinatura. Ele sabe quem de fato somos e quem de fato precisamos ser. Que possamos clamar ao Senhor e dizer: Senhor, sejamos vasos novos na tua mão. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, faça de nós vasos novos em tuas mãos. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser moldado, transformado por ti, para fazer a tua vontade. Ó Deus, que mesmo às vezes eu não entenda, eu não venha questionar o que o Senhor está fazendo na minha vida, mas me submeter e deixar o Senhor me moldar para fazer a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus faça realmente moldar você conforme a sua vontade, a vontade dele. Submeter a sua vontade. Que sejamos humildes, que possamos reconhecer que somos humus, que somos terra, mas na mão de Deus podemos ser vasos e receber o tesouro de todos os tesouros, que é a presença de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, que isso que vale muito mais do que é o nosso próprio valor. O valor não está em nós, o valor está no que temos dentro de nós, que é o tesouro de Deus. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém.